Você já parou para pensar por que um iPhone, um carro ou até um simples hambúrguer são tão caros para nós brasileiros, mas mesmo assim são muito acessíveis para quem mora nos Estados Unidos? Isso acontece por um motivo simples. O poder de compra dos brasileiros é muito menor em comparação com outras nacionalidades. E isso fica muito mais fácil de ver com um exemplo. Se liga só, nos Estados Unidos o salário mínimo federal é de 7,25 dólares por hora. Porém, esse é o mínimo que o governo federal define. A verdade é que os estados eles têm liberdade de definir um salário mínimo maior. E por isso temos vários estados que têm valores bem mais altos, como por exemplo na Califórnia, esse valor chega a 16 dólares a hora. Para vocês terem uma ideia, se um americano que trabalha na Califórnia trabalhar 8 horas por dia, 22 vezes ao mês, ele pode chegar a ganhar mais de 2.500 dólares por mês. Já no Brasil, o salário mínimo em 2025 é de R$ 1.518. Mas fica muito mais fácil da gente ver isso pegando produtos como exemplo. Um iPhone 16 Pro Max custa cerca de 1.200 dólares nos Estados Unidos. Para um americano, isso representa em alguns casos um salário dele mensal, ou como a gente viu lá na Califórnia, muito menos do que isso. No Brasil, o mesmo iPhone custa mais de R$ 9.000, o que significa quase 6 vezes o salário mínimo que a gente tem aqui no país. E se esse exemplo não foi o suficiente, temos muitos mais. Um Big Mac custa em média 5,69 dólares nos Estados Unidos, enquanto no Brasil ele pode chegar a custar R$ 24. Ou seja, um americano com um salário de 1.250 dólares pode comprar 220 Big Macs com o salário mínimo. Já o brasileiro, apenas 63. Existe até um índice que mostra o desenvolvimento do país de acordo com o poder de compra de Big Macs. Dá uma olhada. E carros? Esse exemplo eu nem preciso falar, né? Você provavelmente já viu várias séries em que jovens americanos vão de carro para a escola. Já no Brasil, acho que isso é um pouco mais complicado. Resumo da ópera, pessoal. Trabalhar no Brasil comparado com os Estados Unidos ou com a Europa dá um poder de compra muito menor para nós brasileiros. Mas por que essa diferença é tão grande? O primeiro motivo são os impostos altíssimos. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo em produtos de consumo. Smartphone, eletrônicos e carros podem ter até 50% do preço só em impostos. Além disso, o salário mínimo no Brasil ele é muito baixo, fazendo com que a média salarial no Brasil seja bem menor do que em países desenvolvidos. Um outro motivo é que o real ele perde valor constantemente em relação ao dólar, devido à nossa alta inflação e instabilidade da economia. Tudo isso, no final, significa que o brasileiro precisa trabalhar muito mais para conseguir comprar as mesmas coisas que alguém nos Estados Unidos consegue com muito menos esforço. E se você quer mais assuntos como esse, segue aí o Juros em Dupla.